Saudações tricolores verde, branco e grená. Eu sou o Beto Serra, o suburbano tricolor. Gostaria de pedir para a galera se inscrever no meu canal no YouTube, deixar o like no vídeo aí, se gostar do conteúdo, para ajudar o nosso canal aí. Fluminense 1, Sporting Cristal 1. Esse é o pós-jogo aí dessa partida realizada ontem no Maracanã, jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. E tem muita coisa que a ser debatida sobre essa partida. Muita divergência de opiniões. Isso aí a gente pôde ver ontem na saída do jogo, até durante o jogo também. Alguns vaiavam, outros aplaudiam. Eu não gostei do jogo. Não vaiei, mas não gostei do jogo. Acho que a gente passou um sufoco desnecessário. Não precisava ter sido assim. Por outro lado, a gente sabe que não existe mais bobo no futebol, a não ser quem contrata Marrone, quem tenta contratar o tal do Clayton, sei lá o nome daquele maluco. Quem contrata Alain. Alguns bobos no futebol até existem, né? Mas a gente sabia desde o início da competição, que desde o dia do sorteio, que ia ser um campeonato difícil pra gente, ia ser um grupo difícil pra gente. Só que o início que a gente fez da Libertadores, ganhando 3 em 3 jogos disputados, deu aquela ilusão de que a gente ia passar com os pés nas costas num grupo muito difícil, que alguns consideram um grupo da morte. Eu não concordo, porque eu acho que o grupo da morte é quando você tem 3 times muito favoritos, 3 times favoritos ou 3 times grandes que vão brigar por 2 vagas. Não foi o caso desse grupo do Fluminense. Nem toda edição tem um grupo da morte. Acho até que esse grupo, essa Libertadores, se for para classificar grupo da morte para algum grupo, seria do Atlético Mineiro, que tem o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Olímpia, né, que são 3 favoritos a classificar para 2 vagas. Mas o grupo do Fluminense tinha Fluminense e River Plate como os favoritos, que no final sustentaram os seus favoritismos e classificaram. E o Sporting Cristal e o The Strongest, que poderiam correr por fora. Mas não acho que tenha sido o grupo da morte. O grupo da morte é por causa do River Plate, ou por causa da altitude. O The Strongest é um time que vem pro cimento e toma porrada de todo mundo, pô. Só ganha na altitude. Então não é grupo da morte. Na minha humilde opinião, vocês fiquem à vontade para discordar de mim. Mas sim, era um grupo bem difícil. A gente falou isso depois do sorteio. Era um grupo bem difícil, exatamente por causa dessa dificuldade de jogar na altitude contra o The Strongest, pela dificuldade de jogar com o River Plate. Mas a gente faz um primeiro corte de Libertadores muito bom, ganhando o Sporting Cristal fora, vindo aqui pro Rio ganhando o River Plate, goleando o River Plate e ganhando o The Strongest. Mas a gente imaginava que seria mais difícil a segunda parte, porque iria fazer 2 jogos fora, contra River e altitude. E aí, o jogo ganhável dessa, que a gente classificaria como ganhável dessa parte, segunda parte da primeira fase, da fase de grupos, seria contra o Sporting Cristal. E aí a gente entra naquela fase que a gente não ganha nada, que a gente joga mal. Justamente nesse jogo, a gente passa por esse jogo dentro dessa fase ruim. E que foi um jogo em que a gente, em certo momento da partida, esteve bem, fez o gol, um bonito gol do cano de fora da área, e que daria tudo. Tem uma coisa na entrevista coletiva do Diniz que ele fala que eu concordo. Se a gente vira para o intervalo ganhando, talvez o nosso mental para o segundo tempo ia ser mais tranquilo, ia ser melhor e o jogo ia ser até mais tranquilo.
Mas não, a gente toma um empate ainda no primeiro tempo, um gol muito babaca, né? Não pode tomar um gol daquele jeito. E aí, tem dois pontos aí. O Sport Cristal via que se achasse mais um gol e ganhasse o jogo, classificava. E por outro lado, se não ganhar, se ficar com esse empate, tá bom, eu vou para a Sula. Então para ele estava ótimo. E eu, na minha cabeça, a nossa derrota não significava a eliminação. Por isso que quando acabou o jogo eu fiquei puto. Porque o time tava jogando muito mal. E eu vi até a galera comemorando. Esses caras estão comemorando, o time jogou mal pra caralho. Depois eu fui entender que era mais uma comemoração de alívio. Porque se a gente toma um gol babaca, como tomou no primeiro tempo, a gente ia sair fora depois de ter tido 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. Depois de começar a Libertadores de forma encantadora, a gente já está eliminado. Então, foi um alívio. Mas mesmo assim, fica uma preocupação muito grande para daqui para frente. É claro que a gente espera, vai torcer para que melhore o... Não sei quando... Ouvi falar que o sorteio ia ser dia 4 agora, mas não sei precisar. Agora, os jogos vão ser daqui a, sei lá, um mês, eu acho. Tem tempo pra gente voltar. Cara, eu não faço questão que o Fluminense volte a encantar o mundo como estava encantando no início. Não! Eu só quero que a gente pare de cometer erros idiotas. A gente tem cometido muitos erros idiotas. Ontem tivemos jogadores em uma noite ruim. O Ganso não jogou bem. O Felipe Melo, já vi gente falar que ele fez uma partida desastrosa. Eu não acho. Mas não acho que tenha ido muito bem. Algumas bolas ele cortou ali, enfim, fez o que tinha que fazer, né? Mas errou muito também. O Fluminense tentou fazer muitos lançamentos e errou. A gente precisa treinar isso. Porque a saída de bola curta não está dando certo. O Fluminense não consegue mais sair da forma que saía, tocando bola. Tá errando toda hora. Será que vai precisar tomar outro gol, como tomou contra o Vasco, por exemplo? Pra gente, tentar enxergar uma outra alternativa? A outra alternativa é bola longa. Mas o Fluminense não acerta, cara. Eu vi, acho que foi no pós-jogo do Lessa ontem. Posso estar confundindo os números, mas acho que o que foi falado é que de 17 bolas longas que o Fluminense tentou, não, de 30 bolas longas que o Fluminense tentou, 30 ou 33, acertou 7. Porra, bicho, é muito pouco, cara. O Fluminense precisa treinar isso. Outra coisa que o Fluminense precisa fazer e treinar é finalização. Não dá para tentar chegar na área toda hora tocando bola, até porque quase não tentou ontem. Se baseou muito em cruzamentos. Arrisca de fora, a gente teve algumas oportunidades de arriscar de fora. Vai chutar para fora, vai chutar o goleiro na mão do goleiro. Porra, mas tem que tentar. Como é que sai o gol do Fluminense? Num chute de fora da área do único jogador atualmente que chuta pro gol, que é o Germancano. O André chuta muito bem. Ontem teve a oportunidade de chutar, não chutou. O Ganso a gente nem espera mais que chute mesmo, porque eu não sei o que houve. O Ganso foi mal ontem. Se escondeu do jogo. O Ares sobrecarregado demais. Se tiver marcação em cima do Ares, era 2-3 toda hora. A marcação, inclusive, do Sport Cristal, que a gente precisa aqui falar que foi muito bem feita. O Fluminense não conseguiu sair da marcação do Sport Cristal. Marcou muito bem. Tá? Tanto quando a gente estava no nosso campo de ataque, quanto no nosso campo de defesa. Sport em Cristal marcou muito bem o time do Fluminense. A arbitragem, puta que o pariu, pavorosa. Pavorosa. Jogo de Libertadores que se perde muito tempo. Se para muita bola.
Ele deu 3 minutos no primeiro tempo e 5 no segundo. Segundo tempo, então, ele dá 5, foi um escárnio. Mas tudo bem, teve gente que ficou feliz porque, porra, tava vendo a hora de tomar um gol e sair fora. E eu talvez tenha ficado puto porque eu não tinha me atentado a isso. Eu fui me ligar nisso quando eu comentei assim, porra, não é, o problema não era nem pra hoje, porque hoje eu já imaginava da gente se classificar com tranquilidade, mas o problema é a preocupação para as oitavas, né? Que, porra, tá numa fase ruim. E ele fala isso pra mim, como assim a gente ia se classificar com tranquilidade? Se a gente toma um gol, a gente tava fora. Eu falei, não, pô, ainda não, por saldo de gols e tal, a gente ia... Não, a gente tava fora. Aí eu fui olhar a classificação, cara, a gente perde esse jogo, a gente tava fora. E aí, como eu já falei, quando começa a fase de grupos, a gente imagina que fosse mais ou menos isso aí, cara. Claro que a gente imaginava de ganhar o Sporting Cristal fora, em casa, né? Mas sabia que encontrar dificuldades no grupo por ser um grupo difícil. Então a gente imaginava mais ou menos isso aí. Se é o contrário, se a gente faz os 3 primeiros jogos perdendo, não ganhando, né? E ganha os 3 últimos, a gente ia comemorar pra caralho a classificação. Porra, largamos atrás e mesmo assim classificamos em primeiro na frente do River. Mas do jeito que foi, muita gente ficou principalmente desconfiada, porque o que vai ser? Qual o Fluminense vai jogar as oitavas finais da Libertadores? É o campeonato que a gente mais quer esse ano. Mas qual o Fluminense vai jogar? O Fluminense precisa voltar a jogar. Sim, ainda acredito que o time, né, os jogadores estão numa má fase. Ainda acredito. A má fase não tem que ser necessariamente de 3 jogos. É uma má fase. Mas vai passar, eu sei que vai passar. Mas eu não sei quando, cara. É uma má fase principalmente técnica. Até os principais jogadores do nosso time estão mal tecnicamente. Então, assim, no jogo de ontem, se for para destacar alguém, eu destacaria o Ares, que correu muito. Não conseguiu ser muito decisivo, porque estava sempre muito marcado. Apanhou para um caralho. E o juiz sempre conivente com as faltas do Sporting Cristal. No final do jogo ele toma uma ali que o juiz nem falta deu. Pelo menos, tudo bem, a gente assiste o jogo da Sul, que é uma merda pra ver, a gente sabe disso. Mas, cara, ali de trás do gol pareceu uma falta absurda, que o juiz sequer marcou. De repente eu vendo o lance de novo, eu posso falar, mesmo, não foi falta não. Então não vou aqui também, né, cravar nada, porque eu ainda nem vi os melhores momentos desse jogo. Mas o juiz foi muito mal. O árbitro, demorou, mas depois mostrou que queria aparecer mais do que todo mundo. Enfim, cara, realmente um jogo em que a gente é um misto de sentimento, né? Alívio e raiva de ter tomado um sufoco desnecessário, não ter conseguido encaixar algumas jogadas. Mas tudo bem. O objetivo principal, classificar. Classificamos. Mas a gente precisa melhorar para as oitavas de final. Hoje eu não tenho mais a confiança que eu tinha no início do campeonato. Que o Fluminense, pode vir qualquer um nessa porra dessas oitavas aí, cara. A gente vai agredir, a gente vai jogar. Pode perder, mas vamos jogar. Hoje eu não tenho essa confiança. Hoje eu tenho medo de qualquer um que venha a ser sorteado para enfrentar o Fluminense. Até porque os grupos estão muito equilibrados. Tem time grande que está em segundo e pode terminar sem a classificação. Time forte, time cascudo em Libertadores. Porra, já pensou, cara? A gente já tem um azar do cacete em sorteio. Já pensou pegar um time desse? Uma hora vai ter que pegar, ok. Libertadores é foda, uma hora vai ter que pegar. Mas, porra, se tiver que pegar, cara, pega na final, cara. Sabe? A gente sabe que Libertadores é um campeonato pesado, é um campeonato, porra, que esquece a porra de técnica, isso não conta muito. A gente sabe, ok. Mas a gente fica preocupado
um pouco desesperançoso quando a gente vê o time jogando mal. Vou botar os números do jogo aqui que eu peguei e alguns pontos que eu queria destacar para encerrar esse vídeo, tá bom? Vamos lá, chute. 14 do Fluminense, 9 do Sport Cristal. Chutes no gol. 6 do Fluminense, 2 do Sport Cristal. Posse de bola 61-39. Passes 499 do Flu, 324 do Sport Cristal. E precisão nos passes 84% do Fluminense, 77% do Sport Cristal. O Fluminense foi melhor nos números. Em campo, em certo momento o Sport Cristal estava melhor, mas o Fluminense foi melhor na maioria do tempo, mas tomou alguns sustos desnecessários. E a gente sabe que o futebol não é feito para premiar o melhor time, né? Ele premia o mais eficiente, enfim. E agora algumas coisas que eu queria destacar. Gostei do Keno, principalmente no segundo tempo. Participou muito, eu acho que ele tem evoluído e acho que ele pode ser ainda muito mais importante para o Fluminense, até mais importante que ele era antes da lesão. Porque taticamente a gente já fala que todo jogo, todo vídeo a gente fala que taticamente ele é importante, mas com a bola no pé precisa ser mais efetivo. Ontem, no segundo tempo, ele foi bem, na minha opinião. Não gostei do futebol do Lima, não gostei do futebol do Ganso, gostei do Arias, o Cano só fez o gol, ok? Acho que o Diniz demora demais para mexer no time. Pô, mexer com 40 e poucos minutos do segundo tempo é foda. O Pirani acho que fez o pouquíssimo tempo que ele ficou em campo, deu uma dinâmicazinha legal que eu gostaria de ter visto mais tempo. No meio de campo entrou bem. Ele não teve oportunidade, quase, né? Aquele menino zagueiro, cara, ele vai acabar queimando esse menino. Botou esse menino no jogo de Libertadores, moleque. Cara, o moleque teve personalidade, tentar pegar de primeiro uma rebatida de fora da área que a gente tava reclamando que não tinha chute. Ele teve personalidade, pô. Só que furou, deu uma furada bizonha e gerou um contra-ataque perigosíssimo dos caras e quase saiu o gol. Você imagina só se sai um gol dos caras e a gente é eliminado por causa de uma furada dessa. Eu não ia culpar o moleque, cara. Não ia culpar o moleque. Porque entrou com personalidade em outros jogos. Mas, caralho, a gente tá reclamando que não tem chute. O moleque tenta chutar. Sei lá, cara, é bem complicado. Outro ponto que eu queria destacar mais uma vez, o Diniz não aceitando críticas na entrevista coletiva, sempre rebatendo. Tudo bem, eu acho que ele tem que mostrar a resposta dele, tem que dar a versão dele. Beleza, como ele falou, pô, mas vocês estão pegando coisas de 11 jogos atrás, a gente está 4 jogos sem perder. Legal, eu entendo isso aí e acho justo essa resposta do Diniz, tá? Agora, cara, não adianta. Tá todo mundo vendo. Teve um repórter lá que perguntou, que o Thiago Nunes comentou sobre a marcação em cima do time do Fluminense, que tava forçando a gente a sair com bolas longas que a gente não sabe fazer. Que o Sampaoli já tinha falado isso também, outro treinador já tinha falado isso, e o Diniz não aceita uma verdade. Quer rebater isso aí. É uma verdade, o Fluminense tem que aprender a sair de outra forma. O Fluminense muito poucas vezes no jogo de ontem quebrou a primeira linha com passes lá atrás. Ele deu muito mais susto na gente. Tem que aprender a fazer outra coisa. Às vezes acerta lançamentos. Ontem errou pra caralho. O Diniz precisa pensar no que fazer. Não sei se vão vir reforços, acredito que sim. Esse tal de Léo Fernandes aí, todo mundo fala bem dele pra caralho. Mas a gente sabe que não adianta só trazer, tem que botar o cara pra jogar. Vamos ver se vai jogar, se vai acrescentar algo ao time do Fluminense. A gente espera que sim, né? E o último ponto que eu queria destacar é a lamentável discussão do presidente do Fluminense ao Gabriel Amaral, que é jornalista, é tricolor e que soltou aquela parada toda lá ele não falou racha no elenco, né? O Mário foi injusto até nisso. Mas ele falou um clima difícil, que tava na cara que tinha um clima difícil, né? Pelo futebol apresentado em campo.
Mas tudo bem. E aí o Gabriel Amaral estava conversando informalmente com o Felipe Melo, não estava nem gravando nada, estava só conversando, irmão. O Felipe Melo que deu uma resposta semana passada exatamente, indiretamente, pro Gabriel Amaral. E eles estavam conversando, e aí o Mário chegou xingando o Gabriel Amaral, botando o dedo em rixe, chamando ele de merda, falar que agora ele vai ver quem ele é. Cara, o Mário Bittencourt é um moleque. Ele não tem condições mentais de sentar na cadeira de presidente do Fluminense. Eu sei que muita gente vai me criticar aqui, porque vão dizer que ele está fazendo um grande trabalho à frente do Fluminense, mas ele precisa ter mais equilíbrio. Todo jogo difícil ele xinga um monte de gente. Não vai xingar tricolor, irmão. A porra do Eduardo Barros já xingou contra o Atlético Mineiro, não pediu desculpa, não se retratou. O Mário Bittencourt agora foi xingar um tricolor, um jornalista. Não é assim que funciona. Não quer mais deixar o cara, quer fazer represália, tirar o cara das coletivas, que é bem do teu feitio. Beleza. Xingar o cara. É engraçado que ele costuma processar quem xinga ele, principalmente youtuber que xinga ele. Ele processa. Ofensa à honra dele. Mas, porra, vai chamar o cara de merda. Seu merda. Vai falar de cabeça quente. A cabeça quente tenho eu, que vou ver o jogo do Fluminense. Chego 1h em casa. Tendo que acordar 5 horas pra trabalhar no dia seguinte. Eu tenho cabeça quente, mano. Eu posso te xingar no Maracanã. Tu tem que só trabalhar. Tu é o presidente. Tu é a vidraça, irmão. Atitude desprezível de Mário Bittencourt. Mais uma. Porque tem um monte de jornalista aí fora que faz questão de ver o Fluminense na merda e ele baixa a cabeça. Não espero nada. Não espero retratação dele. Não espero porra nenhuma. Eu só acho que o mais prejudicado com isso é a instituição, é o Fluminense. E que esse clima vire de uma vez por todas. Porque daqui a alguns dias a gente já tem Campeonato Brasileiro. E daqui a um mês a gente já tem Libertadores de novo. A gente não quer conquistar Libertadores? Mas o último ponto aqui, sobre os fiscais de torcida. Muita gente discutindo, porque tem que vaiar, porque não tem, porque tem que aplaudir, porque não tem, cara. A minha reação pra sair do Maracanã ontem, quando acabou o jogo, foi: eu tava puto, e eu simplesmente virei as costas e fui embora. Puto. Porque talvez também eu não me ligasse que a gente poderia estar sendo eliminado ali. Mas teve gente que aplaudiu e teve gente que vaiou, e já falei. Eu não vaiei porque eu não quis vaiar, mas eu não estava satisfeito. Preferi ir embora puto. Mas torcedor faz o que bem entender na arquibancada e não é outro torcedor que tem que falar pra ele o que ele tem que fazer, cada um com seu cada um, caralho. É tão difícil de entender isso, sabe? Cada um com seu cada um. Se você quer aplaudir, você aplaude. Se você quiser vaiar, você vai. Ninguém é obrigado a concordar com você, bicho. Se você tá puto, tem alguém feliz, você pode discordar da pessoa que tá feliz. Mas você não pode obrigar ela a ficar puta. E vice-versa. Acabou, irmão. É só isso. A arquibancada do Fluminense está enfraquecendo. Em todos os sentidos, está enfraquecendo. A cada jogo que passa eu vejo isso. Eu noto isso. Se é culpa de organizada X, organizada Y, não sei. Está enfraquecendo. É porque eu não fico mais em organizada. Mas está enfraquecendo. E é isso. Vou ficando por aqui. Vou fazer outro pós-jogo agora do Trio Raiz. Se inscreva no canal sobre o Irmão Tricolor. Dê uma ajuda lá. Dá uma moral. Eu volto talvez no domingo. O jogo contra o São Paulo é sábado, né? Eu volto talvez no domingo para fazer o pós-jogo de São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai dar um tempo de Libertadores que, porra, a gente passou um sufoco aí desnecessário, né? Nesse grupo, mas que a gente sabia que ia ser um grupo difícil, só não esperava
que ia ser desse jeito no final, pela primeira parte que a gente fez, né? Marcelo Gomes fala que ele enviou uma solicitação para participar do vídeo. Eu tô encerrando, Marcelo, mas saudações, não sei se foi sem querer, não sei se foi de propósito. Saudações, irmão. Tomara que o time se acerte para agosto. Eu não sei exatamente quando vão ser as semifinais. Semifinais. As oitavas. Mas, cara, a gente precisa se acertar, né? Saudações, irmão. Obrigado aí por participar, tá? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê ainda nessa semana. Foi sem querer. Obrigado, irmão. Ainda mais quando eu abrir outra live aí, se quiser participar, a gente participa junto, valeu? Você é mole pra gente. Volta aí nessa semana pra fazer o pós-jogo do jogo de São Paulo. E é isso, saudações tricolores classificados. Enfim. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Saudações tricolores, forte abraço, até a próxima.